Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês toda essa parte aqui do olho e a sobrancelha. Não vou me preocupar com essa região aqui em volta. Depois que eu tiver isso aqui pronto, aí eu me preocupo. Aí a gente traz em outras aulas o acabamento aqui nessa região. Mas nessa aula a gente vai fazer aqui o olho. Olha só, toda essa região aqui bem escura e também a sobrancelha. Eu vou começar aqui com o lápis 8B. Estou usando da Casimir, mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem. Eu gosto dele porque ele é bem escuro. Então aqui eu vou preencher toda essa região aqui da sobrancelha e depois eu venho fazendo o olho. Essa aula é bem passo a passo e vocês podem ir acompanhando e de preferência anotar pontos importantes que eu falar aqui nessa aula. Quando a gente está fazendo essas partes escuras, pessoal, a gente tem que se atentar muito onde esse tom bem escuro ele vai deixar de ser tão preto assim, ele vai clareando um pouco. É igual aqui nessa região. Depois eu vou fazer um acabamento melhor, mas aqui eu já vou tirando o peso da mão, não precisa de trocar o lápis aqui, mas para ir clareando, porque olha só, essa parte aqui, ó, ela é mais clara, então eu preciso tirar o peso da mão. Então a gente acostumar a controlar o peso da nossa mão é muito importante. Faça isso num papel separado, somente treinando essa percepção também de você escurecer uns pontos mais que outros, forçar mais o lápis para conseguir a diferença de tonalidade assim. Algumas partes eu vou deixar vocês observando, porque é bom também vocês só ver como que eu estou fazendo já ajuda demais. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start... Não esquecer, tá, pessoal, de apoiar a sua mão em uma folha. Aqui eu estou usando papel vegetal, mas vocês podem usar qualquer folha. Essa parte é somente preenchimento. Agora eu já estou com 4B, também da Casimir. Esse lápis, pessoal, é um lápis bem barato e muito bom de usar, porque ele tem uma tonalidade bem escura. Aqui eu vou trabalhar toda essa transição agora, dessa passagem do preto bem intenso para essas partes mais claras com uma leve textura. É um trabalho de paciência. Quem quer fazer realismo e quer fazer com pressa, não funciona, tá, pessoal? É até uma terapia. Muitas pessoas desenham assim esses estilos realistas como terapia, porque aí tem paciência e isso faz bem também. Essa arte que a gente faz com paciência faz a gente relaxar, às vezes esquece até de problemas, então tem que ter paciência. Aqui eu vou mesclando o 4B com o 8B, vou trazer de novo o 8B fazendo algumas texturas por cima para dar essa transição do preto intenso para essa parte um pouco mais clara. Nessa aula eu não vou estender muito para esse lado,
Depois eu trabalho esse acabamento em outra aula. Então, esse desenho vai ser bem passo a passo aqui em videoaulas. Vou trabalhar também já essa gota, deixando algumas partes aqui bem claras. Muitas pessoas têm medo de começar a fazer desenho realista porque acham que não vão aprender. Só que se você pegar bem passo a passo, pessoal, com certeza você vai aprender. Então, o intuito aqui também desses vídeos é incentivar vocês a começar uma arte que vocês nunca fizeram e vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer do zero a chegar a níveis fantásticos de realismo. Tem um aluno que começou do zero, não sabia nada, hoje consegue fazer desenhos incríveis. Então é só ter paciência. Aqui eu já vou voltar com 8B, escurecer um pouco mais. Vou deixar uma parte um pouquinho mais clara aqui por cima, nessa região. Com o pincel de cerda cortada, eu vou passar aqui por cima para impregnar bem o grafite. Com o 6B eu vou fazer também essa transição aqui na parte de baixo. Então é muito importante essa transição do preto intenso para essas partes mais soltas e mais claras da beirada. Fazendo pequenas marquinhas. Não vou trabalhar agora essa textura não, tá, pessoal? O intuito dessa aula é fazer somente a sobrancelha e o olho. Igual eu falei, depois a gente trabalha em outra aula algumas partes aqui da textura mesmo da pele e alguns acabamentos. Como esse desenho é bem trabalhoso, eu vou trazer várias aulas, porque é bem demorado mesmo. Então, olha só, toda essa parte aqui de textura da pele ainda vou fazer, vou trabalhar melhor aqui, vou melhorar essa parte do brilho, aqui toda essa parte da água aqui no nariz, na boca, todo esse canto. Então vai ser bastante aulas aqui para a gente poder fazer bem passo a passo, sem pressa.
Aqui eu já estou com 4B e vou trabalhando essa parte mais clara um pouco. Depois com brilhos também com a borracha, eu vou acentuando alguns contrastes. Mas repare que eu vou fazendo sempre um movimento bem curto e ainda não estou preocupando em alisar com esfuminho. Estou preocupando agora somente em dar essas camadas. Depois sim, eu venho alisando um pouco mais, passando algumas partes com lápis mais escuro, outras passando com lápis mais claro, outras com lápis bem escuro, depois reforçando os brilhos. Então, sempre bem passo a passo, com bastante paciência. Agora eu voltei com o 8B e já vou passar em toda essa região bem escura aqui do olho, fazendo a íris, aí depois eu venho fazendo todo o acabamento. Eu gosto sempre de separar assim, fazendo a primeira camada onde eu não ligo muito para acabamentos, depois na segunda camada eu já coloco contrastes e dou alguns acabamentos, e a terceira camada que eu venho finalizando com detalhes bem pequenos, assim, detalhando o máximo que eu posso. Que eu vou deixar vocês mais observando, porque só preenchimento nessa área toda. Se eu ver que tem alguma parte importante, eu falo aqui com vocês. Vou revezando o lápis com o 6B e o 4B. Onde eu quero mais precisão, eu preciso de um lápis com a ponta mais rígida, porque o 8B, a ponta é muito macia. Então o 6B e o 4B eu já consigo fazer esses detalhes menores aqui. Vou usar esses três lápis, 4B, 6B e 8B. Fazendo pequenas texturas aqui, pequenas bolinhas, pequenos pontinhos para começar a trabalhar essa região de baixo aqui. Então não se preocupe no início se seu desenho não está ficando realista. Ele só vai ficar realista depois que você fizer os acabamentos. Aí sim. Se você está fazendo os acabamentos e ele não está ficando realista, aí você tem que se atentar onde você está errando. Agora, nessa construção de camadas, não precisa se preocupar. Eu sempre falo isso, o desenho fica até feio quando você ainda está colocando as camadas. Não vou estender muito para essa área de baixo. Como eu falei, isso eu mostro em outra aula. Não fica muito grande a aula e fica até cansativo. Como essa parte de baixo é mais clara, eu vou vir com 4B.
com 6B, eu vou escurecer um pouco mais porque tem mais sombra aqui. Olha só o que eu quero dizer. Essa parte é mais clara, essa já é bem escura e aqui também tem uma sombra maior do que essa região. Então, pessoal, se atente muito a isso. Onde você vai deixar mais claro, onde vai ter uma camada média, onde você vai deixar muito escuro. Isso é muito importante, porque muitas pessoas desenham e o desenho fica todo nesse tom, ou muito claro, ou chega no máximo no tom médio. E o desenho não fica realista. Então, esse contraste que dá realismo ao desenho. Então, é muito importante se atentar onde você vai escurecer mais, onde você vai forçar mais o lápis também. Estou estruturando toda essa região. Como eu falei, depois eu vou vir fazendo todo o acabamento. Assim facilita bem mais você ir fazendo por camadas. Continuo com 6B e agora eu vou fazer a íris, se atentando aqui para ficar bem redondinha, não ficar nada quadrado ou muito tremido. Então deixa um traço bem firme aqui para fazer essa voltinha. Separar a parte de brilho. Então eu faço uma bolinha e vou escurecendo em volta para manter esse brilho aqui no olho. Aqui em volta somente escurecendo mesmo. Uma coisa também importante é estar com o lápis com a ponta bem fina para você conseguir fazer isso tudo bem certinho. Essa parte de baixo tem um pequeno brilho aqui, então eu vou passando aqui em volta e nessa parte aqui eu não passo o grafite, depois eu trabalho acabamentos aqui. Eu vou colocando o grafite aos poucos para não ficar um contorno nessa região. Pessoal, quando você estiver desenhando e você vê que seu desenho tem muito contorno, alguma coisa está errada. A gente trabalha camadas de grafite para formar o desenho. Passa bem de leve, para dar uma leve camada de grafite, com um 6B mesmo. Com o pincel de maquiagem com um pouquinho de HB, eu vou dar uma leve camada de grafite aqui. Eu consigo colocar grafite e repare que não fica marcado. Eu vou aproveitar para suavizar alguns traços.
Agora eu já tenho toda a estrutura montada aqui com as camadas e agora sim eu vou me preocupar com todos os acabamentos, fazer pequena textura, pequeno brilho, para a gente poder fazer toda essa região e que fique também com um realismo bem legal. Estou com 6B da Casimir, com a ponta bem fina, e vou detalhar todos esses pontos aqui de textura, contrastes, brilhos. Não estendendo aqui para a pele, tá, pessoal? Vou fazer só essa região mesmo. Agora eu vou começar a usar o esfuminho para poder alisar essas camadas, passando bem suave. Então, coloco um pouco de grafite, venho alisando até eu ver que esse acabamento está bem parecido com a referência. Agora estou com 4B, continuando fazendo pequenos pontinhos, pequenos tracinhos. Depois eu venho reforçando alguns brilhos também. Então é o que eu sempre falo, ter paciência, trabalhar as camadas, depois vir fazendo esse acabamento bem refinado mesmo, detalhando o máximo que você puder. E sempre olhando a referência. Aqui eu estou com o tablet do lado, a imagem impressa, olhando o máximo de detalhes. Então, como são várias texturas, eu vou adiantando algumas partes aqui. Então o vídeo também fica muito cansativo para vocês. Com o próprio esfuminho sujo de grafite, eu faço algumas texturas. Então tem vídeo aqui no canal que eu mostro isso, os efeitos que a gente consegue fazer com o próprio esfuminho aqui, criando algumas texturas.
Faço algumas batidinhas. Aqui eu não tenho pressa para terminar. Não importa se um desenho eu vou gastar 30 horas ou 100 horas, para mim não faz diferença. O importante é ter um desenho bem realista. Muitas pessoas falam comigo que não consegue deixar o desenho realista, mas a maioria não tem paciência para fazer isso, para fazer o desenho com camadas, detalhando depois pequenos pontinhos, pequenos traços no desenho. Então, primeiro, tenha paciência. Com certeza você vai conseguir fazer desenho muito realista. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way. Olha só. Essa referência, como que tem bastante texturas aqui. Então, pequenos detalhes fazem muita diferença. Então, agora, com o 6B, eu venho detalhando isso tudo, fazendo pequenas marcas até criar uma textura bem marcada aqui. Então, um ponto a mais que você faz aqui, meia hora que você fica aqui a mais, faz diferença no seu desenho. Então, tenha paciência para detalhar o desenho. Isso muda a qualidade do seu trabalho. Então aqui, por que eu vou ter pressa em terminar o desenho? Olha só, com o lápis 6B apenas, não precisa ficar trocando toda hora de lápis. Então eu vejo muitas pessoas que querem fazer um desenho bem realista, mas o acabamento aqui está todo liso e a pessoa dá como terminado o desenho, sem ter trabalhado uma textura a mais. Então fique esse toque aí para vocês. Sempre buscar o máximo de detalhe que a referência te proporciona. Detalhar o máximo. Agora eu estou com 4B fazendo esses cantinhos. I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. Aqui eu estou com o lápis B fazendo essa sombra, porém ela tem que ser um pouco mais clara, então por isso que eu peguei o B. Depois eu venho com as borrachas fazendo muitos brilhos aqui ainda. Olha como que eu vou fazendo por etapas. Faço uma camada, segunda, terceira e por fim destaco os brilhos e dou mais acabamentos. Então isso é bom sempre estar repetindo, se vocês quiserem fazer da forma que eu faço. Heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got our feelings amplified. Stay into the morning,
Pegar o 6B, escurecer um pouquinho mais esse canto. Estou fazendo bem passo a passo mesmo com vocês. Uma coisa muito importante é a ponta do lápis. Quanto mais ela está fina assim, mais eu consigo precisão para trabalhar pequenas texturas, que são mínimas, tá, pessoal? Um ponto pequeno aqui, um pequeno traço. Então a ponta do lápis influencia demais. Então uma coisa que eu falo com vocês também, que é uma dica, sempre deixa uma lixa do lado para você ir lixando a ponta para sempre ela estar assim, bem afiada. Aí você consegue trabalhar com muita precisão. Então, se você quer fazer um detalhe assim, e a ponta do lápis está muito gasta, você não vai conseguir e você vai achar que o problema é com você, mas não é. É a ponta do lápis que não está te proporcionando fazer esses acabamentos. Olha só, são acabamentos muito pequenos, igual que eu preciso tirar um pouco essas marcas, fazendo uma leve textura. Então, preciso desse lápis estar assim, bem afiado. E deixa a lixa do lado e, de acordo que ela vai gastando um pouco, você vai afiando ela, você vai deixando bem pontuda para você conseguir fazer esses detalhes. Trabalhar um pouco mais algumas texturas para vir fazendo os brilhos nessa região toda. Aqui eu estou com 6B da Casimir, mas vocês podem usar o lápis, a marca que vocês quiserem. Se o lápis não estivesse com a ponta fina assim, eu não conseguiria fazer esses efeitos. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got few more days to slay, it's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. I wonder what went wrong today, why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Agora eu vou começar a detalhar bem alguns brilhos. Eu estou com o lápis borracha
Esse lápis borracha é muito bom, que é o da Faber-Castell 7056. Ele apaga mais fácil do que o outro lápis borracha comum. Então que agora eu vou detalhar bem, vou continuar com os lápis, faço o brilho, arrumo algumas partes, até ficar com um acabamento que fique bem legal. Aqui eu não vou trabalhar essa área, porque depois eu vou fazer o acabamento aqui nessa parte do cabelo. Agora muita paciência para fazer todos esses brilhos e que tudo também ganhe sentido, não é sair fazendo brilho de qualquer jeito. Vou usar também a borracha limpa tipo, com a ponta bem fininha, para fazer algumas partes mais claras aqui também. Então agora eu vou deixar mais vocês observando essa região toda sendo construída com bastante brilho. Faço algumas batidinhas, puxo também para o lado um pouco. O importante é que fique tudo bem irregular, não brilhos muito marcados. Repara que está bem desfocado. Depois eu trabalho essa região da pele aqui no canto.
Agora, com essa borracha elétrica Tenwin, eu vou fazer alguns brilhos mais marcados nessa região. Passo um pouquinho esse fuminho para quebrar um pouco esse brilho, deixar um pouquinho desfocado também. Volto com o lápis borracha, clarei um pouquinho mais aqui. Então esse acabamento, para mim, não tem limite. Eu acho que se a gente ficar aqui retocando, a gente nunca para, nunca finaliza o desenho. Sempre vai ter alguma coisa para poder fazer. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now. Então estou finalizando essa parte aqui do desenho. A intenção é que fique bem próximo, mas depois eu vendo alguma coisa que eu posso melhorar, eu volto aqui e mexo aqui mais nessa parte também. Não tem problema você voltar em uma parte que você já fez. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.